nós dizemos que você é bem-vindo aqui para se manifestar. O nosso maior desejo, o nosso anseio, a nossa necessidade, Senhor, hoje, mais do que qualquer outra coisa, é te conhecer, é te encontrar, Deus. Aqui nós estamos, Pai. Não conhecimento intelectual, Senhor, mas o conhecimento da Tua presença, o conhecimento do Santo, o conhecimento do Altíssimo. Nós temos fome e sede da Tua presença, Senhor. Nós não viemos aqui, Deus, com os nossos ritos, não viemos aqui, Deus, com uma religião, não viemos aqui, Deus, com hábitos, ou fazer isso só porque nós temos que fazer o que é o certo, mas por amor à Tua presença, Senhor. Deus, porque nós queremos Te encontrar, Deus. A presença de Deus é atraída pelo nosso coração, pela nossa posição. Começa agora a atrair a presença de Deus. Começa agora a mostrar para Ele quanto você quer encontrá-lo, quanto você quer conhecê-lo. A única fonte que nós temos de vida é a presença de Deus. A única fonte que nós temos de força é a presença de Deus. Vogliamo vedere solo te, vogliamo vedere solo te, vogliamo vedere solo te, Gesù. Tuo è il regno, tua è la forza, tuo è il dominio per sempre. Amen. Tuo è il regno, tua è la forza e tua è la gloria per sempre. Amém. Eu queria começar então pedindo para alguém ler um versículo em italiano. Calma que eu vou pegar a visita. Vale, André. Cadê minha briba? Essa água que tem aqui, pode falar. Não vale o Minha André, briba. nem a Elaine, nem o Robson. Não vale para o André Só também. vale nem a Elaine, nem o Robson. Só vale Eu o não sei Robson. qual que eu vou. Ih, caramba. Até a Elaine. Você Ó, o André, sabe. e o André falou que ele está dando colher de chá ainda contando um pouco em português. Hein? Ma non avendoli trovati, trascinarono Giasone e alcuni fratelli davanti ai magistrati della città, gritando: Costoro che hanno messo sottosopra il mondo sono venuti anche qui. Amém. Esse é um texto bastante impactante que eu estive lendo. Eu gostaria de repartir, com base nesse primeiro texto, essa mensagem de hoje. E o contexto que estava acontecendo aqui no livro de Atos precisa ser um pouco. Nós precisamos ser um pouco parecidos com o que estava acontecendo aqui nesse trecho do livro de Atos. O que estava acontecendo? Acontecia que os discípulos eles chegaram neste lugar e as pessoas começaram a conhecer o testemunho deles. Começaram a conhecer aqueles homens, o que eles falavam, como eles se portavam e as coisas que aconteciam. E essa foi uma afirmação que vocês leram aqui no versículo 6 do povo, daquelas pessoas que não conheciam o Senhor, não conheciam a Jesus. Conhecendo aquelas pessoas, eles começaram a falar dessas coisas. E essa frase em português é a seguinte: estes que têm transformado o mundo chegaram também aqui. Amém. Então isso é bastante impactante quando a gente passa a entender que esse é um chamado para nós nessa terra. Como nós já, no tempo de adoração, nós já falamos sobre isso, alguém orou sobre isso, que nós não estamos aqui por nós mesmos, não é verdade? Não estamos aqui por nós mesmos e nem faremos nada por nós mesmos, né? Pela nossa própria força, inteligência, capacidade. Eu sei que eu estou aqui em meio a pessoas inteligentíssimas, pessoas de um nível cultural elevado, pessoas com um potencial incrível, mas na verdade, gente, a gente Tudo verdade. quando tem caminhado nessa terra, a gente sabe que as coisas são muito maiores do que aquilo que a gente tem e é para conseguir transpor, né? Esses obstáculos, essas situações que nós estamos. Quiçá, né, nós
fazermos alguma coisa por isso, pela capacidade natural nossa. Mas esses homens, eles começaram a andar, a influenciar o meio ao qual eles estavam vivendo, em primeiro lugar, porque eles tinham uma intimidade muito grande, haviam tido uma intimidade muito grande, andaram muito perto com Jesus. Então, por eles conhecerem ao Senhor Jesus, eles passaram a caminhar de uma forma que não eram mais eles que caminhavam. E é muito legal isso, ser percebido por nós quando a gente começa a ler a história de cada um desses homens, principalmente os evangelhos, que falam destes, os discípulos que andaram perto de Jesus, como a vida deles passou a ser transformada. Como eles deixaram de viver as suas próprias profissões, as suas próprias coisas, entendendo um chamado maior que existia sobre eles, e como isso foi tomando uma dimensão na vida deles, a ponto deles chegarem aqui, né, no livro de Atos, sendo expressões de Jesus. Então nós temos um chamado hoje, nessa terra, em todos os lugares que nós estivemos, de sermos, olha só o tamanho da responsabilidade, de sermos conhecidos como aqueles que estão transformando o mundo. Amém. No nosso meio agora, Amém. fazendo a vontade do Pai, falando em nome dele e trazendo coisas que são sobrenaturais. Agora, quando eu falo de sobrenatural, eu coloco a palavra natural então junto, e eu preciso de ajuda para a gente diferenciar o que é uma pessoa natural e o que é uma pessoa sobrenatural. Vamos tentar exemplificar. O que seria uma pessoa natural e o que seria uma pessoa sobrenatural. Porque essas pessoas, elas estavam sendo reconhecidas, e tem alguns outros textos que eu vou ler também, por aqueles que não conheciam a Deus, que não conheciam a Jesus, porque coisas sobrenaturais estavam acontecendo e elas estavam diretamente envolvidas naquele movimento sobrenatural. Então, o que é ser natural e o que é ser sobrenatural? Eu acho que nesse sentido a gente pode dizer natural talvez o que as forças humanas podem fazer, o que a capacidade humana pode fazer, e uma pessoa que confia na capacidade dela vai chegar até um certo ponto. Uma pessoa que é no sobrenatural, ela pode não ter nada, mas se ela coloca fé na capacidade de Deus através dela, ela vai chegar muito mais longe do que essa outra pessoa que só poderia fazer com as suas forças. E se a gente pensar, claro, né, do ponto de vista da palavra, só sem contar o Evangelho, a gente pode pensar que sobrenatural é tudo aquilo que está alguém, uma força, alguém que não seja nós, humanos, possamos fazer. Então eu tenho que contar com algo que não vem daqui. Né? Posso até não saber de onde vem, posso até atribuir a coisas diferentes, mas que não é nosso, não é nosso. Né? O que pode causar uma curiosidade. Né? Exatamente. Agora me ocorre uma coisa, quando vocês falam isso, eu fico pensando, uma das coisas que eu vejo, assim, né, é que esse natural, ele é muito amplo, ele é muito... Deus deu ao homem natural também muita capacidade. E isso a gente vê muito explorado por esses processos todos que a gente vê hoje de desenvolvimento, de coaching, né? Então o ser humano, ele é muito capaz, só que isso é muito perigoso para a gente que anda com Deus, né? Porque a gente pode ser muito seduzido pelo que a gente pode realmente fazer e deixar de lado essa dimensão do sobrenatural que não tem nada a ver com a gente, né? E tem muito a ver com essa questão que o André falou, né? Que é do nada se torna alguma coisa, porque esse é o poder de Deus, né? Do nada fazer ter algo, né? Então é algo muito, numa outra dimensão. Assim. Agora, como nós então podemos, e eu acho que é importante a gente desde o início a gente ter isso na nossa mente, no nosso coração, como nós podemos chegar nos lugares que nós estamos chegando, visitando, e transformarmos aquele lugar. Porque se nós, como a Lei falou, se nós talvez formos através de uma coisa automática, a gente vai reunir ali toda a nossa bagagem, toda a nossa experiência,
em negócios, em conversações, e a gente vai levar estratégias que são estratégias para as pessoas nos conhecerem e nos validarem, talvez. Porque isso é importante. Mas a gente não pode esquecer que o nosso maior desafio é, desde já, nesses lugares que para nós são tão importantes, a gente ser conhecido por aquilo que nós precisaríamos talvez ser reconhecidos, porque nós precisamos ser aceitos, né, nessa sociedade e fazer parte, e poder ter crédito, enfim. Mas o nosso desafio principal é nós sermos essas pessoas que estão nestes lugares que Deus está nos levando. Para nós sermos esses agentes de transformação que Ele trouxe para este lugar. Ele disse assim: assim como o Pai me enviou, assim também eu envio vocês. Aqui é essa palavra que os discípulos receberam, essa é a palavra que os discípulos creram e por isso eles estavam ouvindo essas coisas. Aqueles que estão transformando o mundo chegaram neste lugar. E nós podemos, não por nós, porque a gente sabe, a gente tem certeza que não tem nada a ver com a gente, homem. Então nós, no Espírito, nós podemos ousar em falar que aqueles que estão mudando o mundo chegaram no Bergamo. Amém? Nós estamos neste lugar para fazermos coisas que serão incríveis. Nós estamos neste lugar prontos para nós orarmos pelas pessoas no poder e autoridade do nome do Senhor Jesus, para pessoas serem curadas, para situações serem quebradas, para o sobrenatural vir sobre este lugar. Nós já estamos prontos. E o Espírito de Deus e o Senhor Jesus já nos comissionou para nós andarmos neste lugar. Agora 1 Coríntios 12, versículo 1. Alguém lê para nós? Em português, pode ser? Pode ser em português. Como diz o André, é uma colher de chá. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que tenhais desconhecimento. Amém? Então aqui existe uma instrução a respeito para nós. E não que isso não acontecia. Mas eu digo que hoje, se não acontecer, a gente está aqui em vão. Tá? A gente... Quando você nasce em um lugar e você está naquele lugar e você está ali vivendo, não é verdade? Vai ter um despertamento teu quanto a um propósito. Mas nós, que vemos neste lugar já com essas etapas vencidas, entendendo que existe um propósito, se nós não estivermos aqui por causa do chamado sobrenatural, espiritual, vivendo dessa forma, né? O que vai acontecer com a gente aqui, né? Nada, propósito nenhum e motivo nenhum da gente estar neste lugar. Então aqui é ensinado a respeito então de esses dons, ou seja, alguns sentidos espirituais que precisam ser desenvolvidos em nós. Que nós temos numa condição de homem espiritual, numa condição sobrenatural, que nós precisamos entender que está disponível em Deus, e que todos nós podemos buscar e temos um sentido novo nos direcionando, nos guiando. Não mais os sentidos naturais do nosso corpo natural, mas nós temos sentidos espirituais. E esses sentidos espirituais nos levarão a cumprir aquilo que Deus tem para nós nesse nível que eu estou trazendo, sobre uma vida de sobrenatural. Amém? Desses dons, todos que foram relacionados aqui, eu quero falar sobre 3 para nós, que tem a ver com este movimento que eu creio que Deus está nos chamando a nós fazermos, desde já. Amém? O primeiro deles fala sobre o dom da fé. O que seria o dom da fé? Certeza sobrenatural das coisas que não se veem. O dom da fé fala de certeza. Amém? Certeza. Fala de acreditar antes de acontecer. Acreditar antes de Confiar. acontecer. A entrega e a confiança. Agora, olha só uma diferença sutil. De repente, você pode falar assim: eu sei que Deus, Ele pode fazer tal coisa. Não é verdade? Isso é fé, não é? Você sabe que Deus pode fazer tal coisa.
A outra é você ter certeza que Deus vai fazer aquilo. E a gente pode pegar isso numa situação até mesmo de uma cura, uma pessoa que está enferma, e você pode olhar para aquela situação e orar da forma A. A forma A seria, Senhor, eu creio que o Senhor pode curar essa pessoa. Está errado isso? Não. Isso é fé, não é verdade? Agora, quando a Bíblia aqui traz sobre um dom espiritual, está falando sobre uma palavra que você vai levar em nome de Jesus, que você não só crê que isso pode acontecer, mas que na autoridade do nome dele você discerne. Entendeu? Daí é uma diferença, porque o dom está falando de uma coisa que a gente passa então a ter um canal ou um discernimento ou uma vida espiritual que a gente passa a entender que aquela é a vontade de Deus. E sim, nós tomamos posse daquela palavra e nós não abrimos mão daquela palavra. Isso daí vale para situações diversas da nossa vida, não só nessa de uma cura, que talvez é fácil a gente visualizar. Mas coisas que você entende que é promessa de Deus para você, coisas que a gente entende que é uma palavra de Deus direta para a vida de uma pessoa, para a tua casa, para a tua família, você pode só crer que aquilo pode acontecer, ou você pode discernir, entendendo que você é essa pessoa espiritual e sabe o que é espiritual e o que é natural. E quando aquilo você discerne que é espiritual, que não tem a ver com o teu desejo, com a tua necessidade, mas algo que Deus quer fazer, você vai exercer aquele dom. E você vai se posicionar. Você é impulsionado a fazer. Sim. Mas você tem certeza. Agora, como a gente entende isso? Deixando esse dom, ele se manifestar através da nossa vida aflorada. Amém? Isso é uma música. Pode. Eu me lembrei muito disso, né? Tem tudo a ver com isso que você está falando. Acho que um momento bom para compartilhar isso sobre a nossa casa, né? De novo, falando isso. A gente teve uma experiência de fé na nossa família que é assim, a gente está acostumado com fé, a gente vive em fé, a gente teve que vir para cá pela fé. Mas relacionado à casa, Deus nos chamou a um desafio de fé naquele momento que foi claríssimo, assim, parece que Deus gritava dentro da nossa casa aquele dia para nós, assim, ó, se vocês não exercerem autoridade em fé, não vai acontecer, né? E claro, cada caso é um caso, era o que Deus estava falando conosco naquele momento, aquele processo que Deus precisava ser feito dentro de nós, né? E a gente sentiu muito forte em relação a essa casa que a gente está, né? E como já um processo de fé, Deus nos deu uma palavra através da pastora Roselene, naquele mesmo dia que a gente já compartilhou com vocês, e o ambiente dentro de casa, assim, o Espírito Santo parece que gritava com a gente, assim, e a gente orava num nível de fé, né? Eu vi o Robson fazendo uma coisa que eu nunca tinha visto, espiritualmente falando mesmo, né? Ele falou, não era num sentido arrogante, né? Mas ele falou, Deus, é essa casa, eu tomo posse, né? É essa casa e nós vamos, não tinha nada a nosso favor, tinha tudo naturalmente contra nós, e Deus falou assim, esse é um processo de fé que vocês vão ter que entrar, se apropria e declara em autoridade, né? Porque se vocês não fizerem isso, eu vou dar outra, mas esse é um processo que eu quero fazer dentro de vocês. Aquilo foi muito forte na nossa família, né? Era uma situação natural, como você está falando, mas Deus falou assim, ó, aplica o sobrenatural, aplica a fé que eu vou liberar, mas precisa vir de vocês. Sim. Eu estou disposto a dar essa, dar outra, dar uma melhor, não tem problema. Eu não tenho problema em liberar uma casa para vocês, assim como não tem, né, para nenhum de nós aqui. Mas aquele era um processo de fé que Deus precisou estartar dentro de nós para a gente conquistar uma coisa completamente natural no nível da fé. A gente sabe que foi um start de fé que aconteceu, que foi uma coisa natural. Olha só, como isso daqui não é o leitinho, tá? A gente está aqui numa coisa do cristianismo que nem todo mundo acessa. E Ezequiel tem uma palavra ali que o anjo ele traz uma visão sobre você entrar no lugar e você molhar só os teus calcanhares, você avança mais 500 metros, você molha os teus joelhos, você avança mais 500 metros, você molha ali. Eu trouxe uma versão mais simplificada.
E você pode mergulhar naquele lugar. Então a gente está falando de um nível de profundidade que Deus já nos chamou a ocupar. Amém? Como igreja. Nós não podemos nos conformar, e eu sei que isso é uma coisa que é de cada um aqui, de fazer uma coisa, né, só por ocupar um lugar nessa cidade, nesse país. A gente precisa, desde o início, decidir mergulhar. Entendeu? Então essa água profunda da fé fala de isso, que é um ponto que eu acho que é importante a gente ter claro para nós, para não ter uma confusão. O dom da fé, então, não fala, como a Elaine falou, de uma arrogância. Tá? O dom da fé fala de uma sensibilidade que o nosso homem espiritual precisa crescer e adquirir, que é ele entender quando aquilo é a vontade de Deus. Entendeu? Essa é a chave. Porque a gente passa a discernir nesse nosso mergulho espiritual que aquilo é vontade de Deus. Então, quando a gente discerne, entendeu? Daí a gente exerce o dom da fé. E essa situação, ela é rompida, ela é atravessada, ela é desfeita, enfim. Porque a gente entendeu que era a vontade de Deus para aquilo. Amém? Então, o dom da fé fala sobre a gente discernir a vontade de Deus. A gente discerne de uma forma natural? De jeito nenhum. Porque daí é o erro nosso. De repente a gente está batendo numa situação, tá, mas isso não era para acontecer? Então, nós estamos falando de um discernimento da vontade de Deus. Fala de uma maturidade no andar com Deus. Né? Porque assim, ao mesmo tempo que o Rob e a Elaine, eles tiveram autoridade para orar, eles também tiveram uma sensibilidade, um discernimento de ter a certeza, né, de que aquilo que Deus tinha preparado para eles e que a vontade de Deus, né? Claro que eu também entendo que muitas coisas o fato de agradar o nosso coração tem a ver, tem algumas coisas que eu vejo que Deus também nos dá essa liberdade de escolher, né? Mas veio muito com essa certeza e com essa percepção espiritual de que ali era o lugar que Deus tinha preparado. Né? E daí é muito legal isso, porque a gente como igreja, a gente vai vivendo essas coisas juntos, né? E essa mesma história que a Elaine está contando, eu lembro que quando a gente conversou por telefone, a gente já tinha conversado algumas vezes sobre algumas coisas que não estavam dando certo. E foi a palavra que até a Elaine falou, o Robson falou sobre a semana passada, sobre até um conselho, né, que existia alguma coisa, que era um processo. Tá? Mas quando essa situação aconteceu, eu lembro que eu falei para vocês, que Deus, na hora ali que vocês estavam falando, trouxe algo no meu coração. Eu falei, essa é a prova final. Né? Vocês lembram disso? Isso daí acabou, entendeu? Essa é a prova final, isso vai ser liberado. Em nome de Jesus. Porque existia algo ali que a gente conseguia perceber, tanto vocês quanto eu que estava acompanhando, quanto eu e a gente estava acompanhando, que era a vontade de Deus para vocês ocuparem aquele lugar. Isso é maravilhoso, quando a gente então passa a buscar isso é para todos nós, amém? Para todos nós, a gente exercer o dom da fé através de uma intimidade com Deus e conhecendo a vontade dele. O segundo dom aqui fala dons de curar, está no plural. Aqui no plural, quando a gente investiga um pouquinho mais, o que eu entendo é que esse dons de curar fala sobre uma cura que Deus nos chama através do nome dele a levar, é uma cura tanto física quanto uma cura da alma. Pessoas que a gente daí não precisa nem fazer tanto esforço para encontrar, né? Pessoas que estão passando por enfermidades, algumas físicas, mas algumas na alma. É a capacidade dada por Deus, então, para nós transmitirmos através de Jesus essa cura. É claro que ela é acompanhada do dom da fé, né? Porque a gente discernindo, e é mais ou menos como acontece com o corpo natural. O nosso espiritual passa então em conjunto, reagir diante das situações, dos desafios que vão aparecendo. A gente sente algo, a gente recebe do Senhor essa inquietação e daí a gente precisa dar esse passo. Então, o Senhor tem nos chamado para nós levarmos a cura. Amém? O terceiro, dentro ainda desse mesmo pacote, né, espiritual, é o dom do milagre. Dom de milagre. Milagre é igual a sobrenatural.
E sobrenatural é sinônimo puro de cristianismo. Cristianismo sem sobrenatural não é cristianismo. Seria apenas uma filosofia. E quem já estudou ou leu algo sobre filosofia consegue entender essa separação justa, né, a respeito do movimento de Jesus, do cristianismo, e filósofos e outros mestres que existiram. Existia uma palavra, existia sabedoria, mas não existia sobrenatural. O cristianismo, então, ele é sinônimo de sobrenatural. Então, os milagres, a cura, ela está disponível, ela precisa nos acompanhar. Amém? Os milagres. Eu trouxe algo para a gente finalizar, que eu percebo que é muito parecido com aquilo que a gente está vivendo, né? Claro que numa proporção biblicamente gigantesca, mas quando a gente fala então desse movimento sobrenatural que Deus tem nos levado a viver, e essa expressão que nós estamos carregando conosco de fé, de cura, de milagres, de vivermos não mais para nós mesmos, de ser uma expressão de Jesus, uma expressão do Senhor, a gente está falando de um pacote grande que é essa coisa espiritual, que é uma vida pela fé, né? Não pelas coisas naturais, enfim. Quando a gente fala de fé e a gente volta ao início de todas as coisas, a gente tem a figura de quem? O pai da fé? Abraão. Vocês lembram o que aconteceu com ele quando ele foi chamado também para sair da terra dele? O desafio é parecido? Pior que lembro. Pior que lembro. Como eu disse, né, sem querer nos colocar nesse lugar, mas saber. Um pouco pior que a nossa. É. Tinha um pouquinho Sair, mais. mas não mostrou pra onde ele ia. Teve que ter muita fé. Essa história está em Gênesis 12. Anota para você depois durante a semana você estudar ela, que vai ser muito importante para isso que eu creio que Deus está fazendo com cada um de nós. Nem cada um de nós está passando por um processo especial, diferente, mas um processo de Deus se revelar e Deus mostrar esse propósito que Ele tem para cada um. Uma expressão como igreja, mas uma expressão individual. E quando Deus chama aqui Abraão, Deus chama ele para ser um pai, né? Pai de muitas nações. A gente, olhando para essa situação, não é um chamado também parecido? Não é? Sim. É um lugar carente, né, do Senhor, carente de pai. Uma paternidade, né, que nós carregamos conosco, que foi revelada para nós, nós também fomos chamados para isso, para trazer vida neste lugar, para trazer a figura de um pai neste lugar, para trazer o senso de filiação, o entendimento de filiação, né, de entender a cruz. Em Gênesis 12, no versículo 1, quando Abraão foi chamado para ser um pai, olha o que estava acontecendo. Então o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma bênção. Enfim, vou parar aqui nesse texto. Mas quando Deus chama Abraão para ele ser um pai, existiam duas impossibilidades naturais que ele estava vivendo naquele momento. Porque nem tudo, vamos dizer a verdade, né? Nem tudo fica na questão do podia dar tudo certo para essas coisas todas acontecerem e eu estar liberado para viver essa vida sobrenatural, né? Mas tem umas coisinhas aqui pegando do meu lado, né? Abraão, quando ele é chamado para viver desse jeito, ele também estava passando por alguns desafios. E agora é onde eu entendo que tudo isso vai ter uma convergência muito grande com a nossa vida, que aquilo está acontecendo conosco. Porque uma coisa é você pegar a vida dos discípulos e você vê eles nesse movimento
expressando a vontade de Deus e levando milagre e sendo reconhecidos como aqueles que estavam para mudar o mundo. Agora outra é você investigar toda a vida deles, né? Ou antes, né? Os tombos que eles levaram antes deles serem essa expressão. E quando a gente olha para Abraão, da mesma forma, existe algo que Deus fez, mas quando ele trouxe aquela revelação do que ele seria, e quando Deus fala para nós o que nós seremos, e qual é o caminho, e qual é a postura, e o que precisa ser desenvolvido em nós para que a gente viva uma vida assim sobrenatural, Deus não ignora o momento que a gente está vivendo e as nossas impossibilidades. E Abraão tinha duas impossibilidades. A primeira delas era que a sua mulher, ela era estéril. Agora Deus chama uma pessoa que tem como a sua companheira e ajudadora para ser um pai, uma grande impossibilidade natural. E a segunda impossibilidade que Abraão tinha é que eles já eram velhos. Mesmo se ela não fosse estéril, a coisa ali não estava muito fácil, né? Os dois terem filhos, né? Eles já tinham passado dos 90. Tanto Sara quanto Abraão. Romanos capítulo 4, 19, até anotei que quando é feita menção sobre essa história, em Romanos diz o seguinte, que Abraão, ele já tinha o seu corpo adormecido. Resumindo, essa palavra na vida dele era impossível de se cumprir. Então, quando a gente olha para Abraão e a gente olha para nós, eu acho que a gente até está numa pequena vantagem, não é verdade? Porque nesses dois pontos, pelo menos, aonde Deus tem nos chamado, Deus já tem trabalhado em nós. Para nós sermos essa expressão, Deus já tem desenvolvido grandes coisas em cada um de nós. Agora, o que a gente precisa entender então? Quando Deus chama, primeiro, Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Amém? E Ele vai fazer. Agora, dentro desse discernimento todo que nós passamos a buscar, conhecendo Ele, como aconteceu com os discípulos e como acontece aqui com Abraão, é que as coisas que passam, então, a fazer parte do cenário da vida daqueles, ou os discípulos, ou Abraão, ou nós, elas fazem parte, então, de coisas que são naturais ou problemas naturais que nós possamos estar enfrentando ou vamos enfrentar, mas nenhum deles será capaz de segurar aquilo que Deus chamou para nós fazermos. Amém? Não existe nenhuma impossibilidade natural que ela não vai ser vencida para que o sobrenatural dele se cumpra através de nós. Amém? Então, talvez, mesmo nesse momento que nós estamos, algumas coisas dentro de você falem contrário a isso que Deus te desafia a ser este lugar para você ocupar, existe algo maior que Deus mostra através da sua palavra, que qual vai ser o fim, não é? Uma vez que a gente entre neste lugar. Finalizando então, aqui Deus diz assim para Abraão, eu os abençoarei. O natural dizia para Abraão, se ele ficasse olhando para o natural, a respeito dos seus problemas, a respeito das suas limitações, a respeito daquelas coisas que era impossível. Mas Deus diretamente disse a Abraão que ele era fiel para cumprir a palavra que ele estava trazendo para Abraão. E ele disse, eu vos abençoarei. Então, aqui a gente volta no ponto do natural e do sobrenatural. De nós ouvirmos aquilo que é natural, que está à nossa volta, nos tocando, né? nós sentindo de uma forma natural, ou nós passarmos a buscar, a sentir as coisas de um jeito diferente, espiritual, através dessas coisas que estão disponíveis para nós. Ouvimos a voz de Deus. Que ela não ignora a situação que a gente está vivendo, mas ela fala além daquela situação que a gente está vivendo. Amém? Porque Abraão creu, o texto de Tiago fala que a sua fé foi creditada como a sua justiça. Olha que coisa maravilhosa. Porque a gente crê
essa fé ela é acreditada para nós, como justiça de Deus na nossa vida. Abraão, ele não acertou em todas as coisas aqui no começo, mas ele acertou na coisa decisiva. Ele decidiu crer no Senhor. Amém? Então essas coisas que vão acontecendo conosco, essas nossas limitações, elas vão trazendo para nós milagres na nossa vida. Para que quando a gente for trazer o Evangelho, ou ser essa expressão, é uma coisa que nós experimentamos. Porque é diferente quando você traz, você ministra, e você só ouviu aquilo acontecer, mas você nunca de fato experimentou. É o que a gente vai vendo acontecendo na vida dos discípulos a cada passo que eles dão adiante. Eles vão experimentando mais daquilo que eles próprios vão ministrando. Eles ministram, mas eles vivem. Eles pregam, mas eles já experimentaram. Então, essa fé, esse dom da fé seria impossível se a gente não tivesse que exercer. Então, nós, ao mesmo tempo, situações acontecem conosco, estão acontecendo. Por quê? Porque, enfim, nós estamos aqui para levar algo vivo. Amém? Que nós também estamos experimentando. A fé, muitas vezes, ela é gerada não no conforto, né? Mas a fé é gerada quando as situações estão desconfortáveis, difíceis. Amém?